Seja bem-vindo. Vamos falar sobre angariação de capital em tempos difíceis. Em finanças empresariais há três tipos de decisões. Decisões de investimento, decisões de dividendos e decisões de financiamento. Vamos debruçar sobre decisões de financiamento, mas em tempos difíceis. Os tempos difíceis caracterizam-se por quê? Por escassez de capital, pelo facto dos investidores serem mais exigentes, mais avessos ao risco e preferir nestas fases parquear o seu capital em investimentos com menor risco, com maior estabilidade. Consequentemente, a nossa angariação de capital torna-se mais difícil e reflete-se em menos capital, com prazos de reembolso ou devolução mais curtos e também com condições mais exigentes. E esta nossa viagem sobre a angariação de capital em tempos difíceis vai ser feita respondendo a três princípios básicos. O primeiro é o de que um negócio viável, para cada situação, há que procurar um mix de financiamento ótimo. O segundo princípio é o de que a dedicação do promotor ao projeto vai facilitar a angariação de capital. E o terceiro e último princípio é o de que, se o projeto for realmente interessante, vão mesmo surgir investidores interessados em apoiar o nosso projeto. Neste primeiro princípio, iremos analisar três aspectos. O primeiro é o de que qualquer projeto de investimento não faz muito sentido, ou seja, não é muito sensato financiá-lo exclusivamente ou com capitais próprios ou exclusivamente com capitais alheios. É importante encontrar um mix de financiamento ótimo, um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio resultará em quê? Na maximização do valor da empresa sem a sujeitar a riscos desnecessários. O segundo aspecto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de, ao longo do ciclo de vida da empresa, vão existindo diferentes tipologias de financiamento. Todos nós compreendemos que uma empresa, na fase inicial do seu ciclo de vida, dificilmente terá acesso de imediato a fontes de financiamento de dívida, nomeadamente crédito bancário, porque, pura e simplesmente, não tem ainda qualquer tipo de histórico. À medida que ela vai avançando e à medida que a volatilidade daquilo que é a geração de cash flow vai também diminuindo, ou seja, à medida que ela vai obtendo maior estabilidade ao nível da geração de cash flow, ela vai conseguindo não só diversificar as fontes de financiamento, como também ter capacidade para acesso a dívida, nomeadamente dívida bancária. O terceiro aspecto tem a ver com a aplicação do capital. Quando estamos a falar de necessidades de financiamento para colmatar falhas ou desequilíbrios temporários de tesouraria, teremos tendencialmente um financiamento de curto prazo. Quando estamos a analisar uma necessidade de financiamento para aplicar investimento, teremos tendencialmente financiamentos de médio e longo prazo. Portanto, diferentes aplicações de capital terão também diferentes estruturas de financiamento. E é isso que vamos ver nos slides seguintes. Uma das etapas que frequentemente os potenciais empreendedores consideram mais difícil de ultrapassar no processo de criação de um novo empreendimento ou no desenvolvimento de um novo investimento é, sem dúvida, a obtenção do financiamento necessário. É um facto que uma das principais dificuldades das empresas, em particular das empresas portuguesas, é o acesso ao financiamento, que consequentemente condiciona as suas decisões e possibilidades de investimento. Podemos resumir este fenómeno a duas potenciais causas de cariz quase histórico. Por um lado, a estrutura financeira da empresa, que pode não ser a melhor ou mais interessante para o financiador bancário, ou a banca poder assumir uma postura mais restritiva em alguns casos. Mas, se forem assimilados três aspectos basilares que vamos apontar a seguir, muitos erros podem ser evitados. O primeiro aspecto é perceber bem que um negócio pode ser financiado com capital, equity, ou com dívida, debt, e é fundamental saber equilibrar estes dois pesos. Capital, estamos aqui a falar da troca de parte da propriedade da empresa, por exemplo, ações ou cotas, por financiamento. E neste caso, para além dos sócios ou dos acionistas fundadores, podem intervir outros participantes ou outros investidores no seu capital e na sua gestão também, caso entendam, os business angels, o capital de risco e as ofertas públicas iniciais serão as fontes deste tipo de capital. Obviamente que não é um empréstimo, o dinheiro captado não é pago de volta, em vez disso o financiador fica com parte da empresa e partilha naturalmente aquilo que são os sucessos e os insucessos do próprio empreendimento. Depois temos dívida, e aí estamos a falar da obtenção de financiamento. E a fonte mais importante, ou mais conhecida, ou mais frequente de dívida é, sem dúvida, os bancos comerciais. Todos nós percebemos que será à partida muito importante poder equilibrar capital e dívida. Não afetar exclusivamente capital a um determinado
projeto de investimento e não também afetar exclusivamente dívida. Sabemos que dívida é um pouco mais barata, capital, e é também menos intrusiva do que o capital próprio. Porque é importante equilibrar dívida e capital? Porque o objetivo de qualquer empresário ou de qualquer diretor financeiro é maximizar o valor da empresa. E o valor da empresa depende também da forma de financiamento. Não depende só de tomar boas decisões em termos de investimento ou boas decisões em termos de distribuição de resultados. O financiamento, se for exclusivamente com capitais próprios, revela-se dispendioso porque a rentabilidade exigida pelos proprietários do capital é geralmente elevada, pelo que é preferível financiar a empresa com recurso quase exclusivamente a capital alheio em termos teóricos. Contudo, essa opção, no limite, acarreta riscos de incumprimento e, portanto, incomportáveis para a empresa. E então, a escolha do financiamento de uma empresa, entendida como o peso relativo dos diferentes tipos de capital próprio e alheio no financiamento dos seus ativos, é, por esse motivo, uma das decisões mais importantes dos gestores financeiros. E aqui sim, a proporção entre os capitais próprios e as dívidas influencia fortemente o grau de risco financeiro atribuído à empresa pelos agentes, e aqui falamos dos bancos, falamos dos fornecedores, falamos também dos clientes e, por outro lado, o custo do capital utilizado na avaliação das decisões de investimento depende também das fontes de financiamento utilizadas e do custo de cada uma delas. Saliente-se também que a estrutura de financiamento acaba por determinar, em boa parte, a forma como os excedentes financeiros se repartem por proprietários e credores. O segundo aspecto é o de que cada fase do ciclo de vida de uma empresa tem uma tipologia de financiamento própria. Focando a atenção no financiamento de startups, é usual na fase inicial do ciclo de vida distinguirem-se 3 fases que apresentam fontes de financiamento distintas. São elas a fase pré-seed, a fase seed e a fase startup. Seguem-se as fases de expansão e as fases de desenvolvimento. Nas fases pré-seed e seed, as únicas fontes de financiamento que parecem acreditar nas capacidades do empreendedor são, para além dos recursos próprios do empreendedor, o trio de financiamento chamado de 3Fs, Family, Friends and Fools. Seguem-se os Business Angels, que são indivíduos que têm experiências anteriores bem-sucedidas, que já passaram por processos semelhantes e que investem o seu capital diretamente em novas empresas, numa fase em que o capital de risco institucional ainda não parece conseguir responder. Na fase de expansão, aqui sim, o capital de risco já começa a participar na estrutura de financiamento. Trata-se de um instrumento financeiro através do qual uma sociedade de capital de risco adquire uma participação temporária e tipicamente minoritária no capital social de uma nova empresa. Passada esta fase inicial e também as chamadas dores do crescimento e alcançada alguma estabilidade refletida num histórico sem grandes oscilações, estarão reunidas as condições para o crédito bancário de forma normal participar no plano de financiamento das empresas. Por último, preparando-se a empresa para aumentar de forma relevante a sua escala e, já agora, munida de um histórico credível e bem-sucedido e de uma estratégia muito apelativa para o mercado, segue-se a fonte de financiamento mais generosa, em primeiro lugar para os fundadores e depois para a organização de uma forma geral, que consistirá então na abertura do capital diretamente ao mercado através de uma IPO, ou oferta pública inicial, que, como o próprio nome sugere, acontece quando uma empresa vende ações para o público em geral pela primeira vez, renunciando os seus proprietários de parte dessa propriedade em favor dos acionistas em geral. Terceiro e último aspecto deste primeiro princípio é o de que diferentes necessidades sugerem ou exigem diferentes tipos de financiamento. Podemos ver aqui neste gráfico qual é que seria aqui a necessidade de financiamento. Seria aqui para fazer face a um déficit de tesouraria? E se estivéssemos a falar de um déficit de tesouraria, seria um déficit conjuntural ou um déficit estrutural? Se for um déficit estrutural, o melhor será recorrer aqui às chamadas fontes de financiamento não tradicionais ou não convencionais, como seja, por exemplo, plataformas crowdfunding ou plataformas peer-to-peer. Quando estamos a falar de necessidades que têm a ver com fundo de maneio ou com investimento, aqui sim podemos então equacionar aquilo que já falámos anteriormente, haver aqui um mix de capital com dívida. E aqui é importante perceber se
o negócio à partida oferece um elevado retorno, ou se a tónica dominante não é tanto o elevado retorno, é mais o baixo risco, ou então se nem tem uma coisa nem outra, portanto não só tem um elevado risco, como tem também aqui o retorno com alguma volatilidade, com alguma incerteza. E aqui sim, se oferece aqui um elevado retorno, estaria mais focado em capital. Se tem um risco baixo, poderá focar-se mais em dívida. E se não tem uma coisa nem outra, portanto, se o negócio é de facto, tem um risco elevado e também tem aqui elevada volatilidade no retorno, terá que recorrer aqui a outras fontes de financiamento não convencionais. E depois perceber também, conforme já vimos, que qual é que é a fase de desenvolvimento ou a fase do ciclo de vida em que a empresa se encontra. É uma startup, estamos aqui a falar de uma fase de rápido crescimento ou estamos aqui já a falar de uma fase de estabilização. E aqui sim podemos recorrer então às tipologias de financiamento que falámos anteriormente, startup mais focadas em capital, rápido crescimento, podemos falar também aqui ao nível de capital de risco, e uma empresa que esteja estabelecida e esteja a aumentar a sua escala poderá partir diretamente para uma abertura de capital ao mercado. Um dos melhores exemplos para perceber que diferentes necessidades de financiamento exigem diferentes tipologias de financiamento é vermos tesouraria versus investimento. Bom, se o objetivo é o de financiar um aumento temporário dos ativos circulantes, como seja inventários e clientes acima do nível considerado normal para que a empresa o possa fazer com os fundos gerados internamente, ou seja, graficamente o que estamos a dizer é que haverá necessidade de financiar estes acréscimos temporários e cíclicos de necessidades de fundo de maneio. Neste caso, a fonte de financiamento mais adequada será o crédito bancário de curto prazo autoliquidável, ou seja, na prática, uma operação de financiamento de curto prazo, ou seja, até um ano. Como é que se deve justificar esta necessidade, ou seja, como é que se deve demonstrar ao financiador que eu tenho efetivamente esta necessidade de financiamento? Através da apresentação do orçamento de tesouraria, ou se calhar melhor até, do orçamento financeiro. Portanto, aqui, se o objetivo é financiar então este acréscimo, que é um acréscimo sazonal das necessidades de fundo de maneio, o ideal será então o tal financiamento de curto prazo. E o que é que deve ser aqui evidenciado por parte do empreendedor? O empreendedor deve demonstrar o melhor possível a qualidade e a liquidez dos ativos circulantes envolvidos no ciclo e, já agora, também a capacidade da gestão para controlar os riscos do negócio. Agora, se o objetivo não é de financiar um nível cíclico ou temporário de ativos circulantes, mas um nível permanente de ativos circulantes, novamente inventários e clientes, considerado normal e necessário para que a empresa se possa manter em atividade sem afetar o normal funcionamento do seu ciclo de exploração, ou seja, voltando aqui ao nosso gráfico, estamos a falar aqui desta parte que eu estou a sublinhar, que são necessidades permanentes de fundo de maneio. Aqui podemos voltar a falar num crédito bancário de curto prazo, mas não liquidável, ou seja, vulgo as chamadas contas correntes. Estamos a falar aqui de um limite de apoio à tesouraria não liquidável. Como é que se deve justificar esta necessidade e já agora também a sua viabilidade? É importante apresentar aqui um histórico das demonstrações financeiras da empresa em que evidencia esta tal necessidade de fundo de maneio permanente. E o que é que o empresário deve evidenciar? Neste caso, deve-se preocupar em enfatizar o histórico regular e bem-sucedido de fecho do ciclo de conversão de ativos e a capacidade da gestão para controlar os riscos do negócio. Deixando de lado a tesouraria, passando agora para o investimento. Financiar necessidades de investimento. Algo já diferente. Se o objetivo é de financiar ativos normalmente fixos, necessários para que a empresa se possa manter em atividade com uma rendibilidade ao longo de uma sucessão de ciclos de exploração, aqui, naturalmente, que a solução mais adequada já não será o financiamento de curto prazo, mas, obviamente, é o financiamento de médio e longo prazo e que terá que ser liquidado ou liquidável através do cash flow gerado pelas operações que foram alvo de financiamento. E como é que se deve justificar esta necessidade e já agora também a sua viabilidade? É importante logo à partida conseguir perceber bem se estamos a falar de um investimento de substituição ou um investimento de expansão. E isto é importante porquê? Porque as próprias demonstrações previsionais
vão aportar o quê? Se o investimento for de substituição, vai haver aqui um enfoque maior ao nível daquilo que seja, por exemplo, a redução dos gastos operacionais. Se o investimento for de expansão, o enfoque ao nível daquilo que é a projeção das receitas e a projeção dos gastos vai enfatizar muito a sua atenção num aumento da escala do negócio, então num aumento dos rendimentos. E, como é evidente, é sempre importante apresentar um bom business plan. O que é um bom business plan? Será um business plan que assenta em pressupostos credíveis. Então, ok, temos o bom business plan, mas o que é que tem que ser realmente evidenciado? O que é que o empreendedor tem que ter como preocupação-chave para conseguir captar a atenção do financiador e obter as fontes de financiamento que deseja, nos montantes que deseja e com a cadência de reembolso que ele também pretende? Enfatizar a capacidade para gerar ou reter suficiente cash flow das operações, por forma a reembolsar o financiamento, não só isso, mas simultaneamente garantindo a estabilidade da geração dos resultados. Se quisermos, podemos ter aqui um teste simples de determinação de capacidade de endividamento adicional, que basicamente é perceber até que ponto é que a empresa, com base na informação que foi transmitida, tem efetivamente aqui folga para conseguir abarcar mais dívida. É a determinação do cash flow livre, que é a diferença entre o quê? Entre o resultado operacional já líquido de impostos e o serviço de dívida à data, encargos financeiros e reembolsos de dívida de médio e longo prazo existente. Este segundo princípio fica bastante bem espelhado nesta fase inicial do ciclo de vida, em que pouca gente parece acreditar no próprio empreendedor. Daí que é muito importante que ele, como se costuma dizer em bom português, se chegue à frente com o seu capital, seja muito, seja pouco. E aqui neste conjunto daquilo que são os capitais próprios, em primeiro lugar falamos então dos recursos próprios do empreendedor. Aqui falamos, é o capital que vem dos fundadores, pode vir das suas poupanças pessoais, pode vir de financiamentos pessoais que faça, pode vir inclusivamente até de cartões de crédito. Todos os fundadores, nós percebemos isso, contribuem sempre com capital de trabalho, o que representa o valor do seu tempo e do esforço que colocam na empresa. O empreendedor deve usar, sim, alguma quantidade de recursos financeiros próprios para iniciar a sua empresa. E esses recursos são necessários para iniciar a atividade e são também, conforme eu disse, um garante a investidores externos que o empreendedor está realmente empenhado e determinado em fazer avançar a empresa e que ela consiga concretizar os seus objetivos, comprometendo ou sacrificando, obviamente, o seu tempo e esforço. E os investidores externos querem, ou no mínimo preferem sempre, que o empreendedor se comprometa com todos os seus bens. Por isso acaba por ser um bom indicador de que ele está realmente empenhado, acredita no projeto e vai dar tudo por tudo para que ele corra bem. Por isso é que o compromisso dos bens pessoais do empreendedor sinaliza sempre aos potenciais investidores que o empreendedor está envolvido e que, para lá do mérito do projeto em si, este primeiro indicador é bastante importante. Depois, ainda dentro da lógica dos capitais próprios, acabamos por ter aqui uma segunda fonte de financiamento. Portanto, os capitais próprios do próprio empreendedor, naturalmente que poderão servir aqui para uma fase muito embrionária do projeto em si e depois o próprio mercado ainda não tem, digamos assim, capacidade ou ainda não acredita no empreendedor, então é necessário recorrer aqui ao chamado Love Money, ou conforme eu disse há bocadinho, os 3 Fs, Family, Friends and Fools. Aqui estamos a falar basicamente em quê? Em ofertas, alguns donativos de alguém que nos conhece muito bem, que gosta muito de nós, pode não acreditar propriamente no projeto, mas só pelo facto de acreditar em nós, acaba por afetar capital ao próprio negócio. Depois, ainda dentro do capital de risco, já passamos aqui para numa ótica um pouco mais profissional e já falamos então dos subajamente conhecidos Business Angels, que são indivíduos, conforme já foi dito, investem o seu capital diretamente em novas empresas, são capitalistas de risco individuais, cobrem as necessidades de financiamento e que o capital de risco institucional, conforme eu disse, não dá ainda uma resposta. E em termos de tipologia são o quê? São na maior parte antigos empreendedores que alienaram na totalidade ou em parte o seu negócio e que pretendem reinvestir uma parte dos seus capitais em empresas que lhes possam permitir continuar a participar no negócio e
e continuar a tomar decisões ao nível daquilo que seja a sua própria gestão estratégica e ao nível de mentoring, por exemplo. E depois temos o capital de risco. O capital de risco, estamos aqui a falar de uma fonte de financiamento que se traduz em quê? Na aquisição de uma participação temporária e tipicamente minoritária no capital social de uma nova empresa. A sociedade de capital de risco financia em parte a nova empresa e, pelo facto de afetar capital, torna-se também sócio-acionista. Esta participação incorre em todos os riscos do negócio. E, ao nível daquilo que é o capital de risco, pode-se também segmentá-lo de acordo com o objetivo para o qual o investimento é requerido. Se estivermos aqui a falar do capital semente, temos aqui vulgarmente conhecido o seed capital. Se estivermos aqui a falar da fase seguinte, das fases startup e early stage, aqui estamos a falar de capital de risco mais vocacionado para o apoio ao lançamento das novas empresas, ou seja, apoio às empresas que pretendem iniciar as fases de produção comercial e vendas de um produto, assim como o apoio ao nível das operações, até também de reestruturação financeira, mais vulgarmente conhecidas por turnaround. Se estivermos a falar já aqui na fase de expansão, falamos do capital de desenvolvimento e aqui estamos a falar de um apoio para auxiliar o crescimento da empresa que já está estabelecida ou apoio a situações de aquisição do controle da empresa, situações mais conhecidas por MBO e MBI. Podemos também falar, por último, em capital de substituição, permitindo que os atuais acionistas sócios adquiram parte ou totalidade do capital dos restantes acionistas sócios, ou seja, verifica-se unicamente a substituição de acionistas no capital da empresa. Já agora, de uma forma muito resumida, como aceder ao capital de risco. Aqui 4 etapas muito simples. Em primeiro lugar, é sempre importante, em particular quando estamos a falar de empresas que incorporam aqui elevado conteúdo tecnológico, ter aqui a noção do registro da propriedade intelectual. Logo à partida, assegurar os direitos sobre o produto ou sobre a ideia e também aquilo que é o âmbito geográfico dessa proteção. Depois, como não podia deixar de ser, elaborar aqui um bom business plan, ter aqui algumas questões importantes bem respondidas. A proposta de valor, o time to market, definir bem o mercado, a concorrência, os recursos que necessita, e aqui pode-se recorrer logo ao Business Model Canvas, por exemplo, ter uma boa análise SWOT, portanto ser honesto o suficiente para conseguir perceber algumas fragilidades que a empresa tem, mas também oportunidades que pode aproveitar e os pontos fortes que tem, por aí fora, projeções a 5 anos, o plano de financiamento e, claro, estamos a falar de capital de risco, tem que ser aqui indicadas as possibilidades credíveis de saída para este investidor. E depois segue-se aqui toda a parte da escolha dos parceiros. Perceber logo à partida quais são aqueles que nos interessam, aqueles que podem acrescentar mais valor para o projeto, aqueles parceiros que têm mais coisas em comum com o nosso projeto, perceber também aqueles que podem aportar mais networking, o envolvimento que eles podem ter na própria gestão, porque capital de risco não é apenas capital, e entramos na parte mais complexa ou mais sensível à parte da negociação. Perceber exatamente qual é que é a nossa disponibilidade para conseguir abrir o capital a entidades externas, depois toda a parte da composição dos órgãos da empresa, a decisão partilhada ao nível de orçamentos, decisões estratégicas, novos financiamentos, a alienação de capital de novos acionistas, e isto tudo acaba por estar condensado dentro do acordo parasocial. Neste terceiro e último princípio, que tem a ver com o facto de eu estar aqui a referir que se o projeto for realmente bom, vai conseguir encontrar financiadores. Vamos ver aqui 2 operadores. O que é que os bancos valorizam mais e o que é que também as sociedades de capital de risco acabam por valorizar mais. Começando pelos bancos, logo à partida é importante ter noção de que normalmente a análise de risco dos bancos acaba por ficar condensada nos chamados 5 Cs do crédito. O que é que são os 5 Cs? O primeiro C tem a ver com o caráter. O caráter aqui acaba por englobar os aspectos relevantes que têm a ver com o comportamento ou com o desempenho e a postura da empresa e do próprio empresário. E quando falamos aqui em caráter dentro das empresas, um bom indicador para perceber se de facto da grande qualidade das empresas tem a ver pura e simplesmente com o seu histórico, a idade da empresa.
Quando estamos aqui a falar da capacidade, estamos aqui ou o banco, aqui neste caso, procura perceber até que ponto ela tem folga para a contratação de novas dívidas ou novos financiamentos, levando em linha de conta o quê? A dívida atual, o perfil da dívida e o fluxo de vencimento das obrigações já contratadas pela empresa. Quando falamos do capital, falamos aqui do património, ou seja, do património líquido da empresa e dos seus sócios ou dos seus acionistas, e a análise desta componente acaba por medir a possibilidade de o proponente dispor de outros recursos para investir no negócio, independentemente do crédito que está à procura. Depois, o nosso quarto C é o C das condições. E aqui o objetivo será avaliar o momento pelo qual passa a empresa, a situação em que se encontram os seus projetos, as perspectivas para o mercado e se o negócio está em vias de crescimento, ou seja, de ascensão, numa fase de alguma estabilidade ou estagnação. Para que esta análise seja realizada adequadamente, além da própria empresa, o próprio contexto económico deve ser tido em consideração, ou seja, fazer análise de envolvente contextual e de envolvente transacional. Por último, o quinto C é o C do colateral, ou seja, das garantias. Como todos nós sabemos, a primeira fonte de reembolso do empréstimo é, obviamente, a capacidade que a empresa ou que o investimento tem de gerar cash flow. A segunda e última fonte de financiamento, esperam sempre os bancos e que não seja necessário utilizar, será a parte das garantias. Quando falamos ainda aqui neste último princípio dos chamados bons projetos, é importante as empresas perceberem que devem fugir sempre que possível, se quisermos, utilizando aqui o chavão fugir a sete pés, de estruturas de capital frágeis, ou se quisermos, de terem informação de pouca confiança. Alguma tendência, eu diria um pouco histórica, de as empresas portuguesas, nomeadamente as de menor dimensão, não terem, digamos assim, como principal preocupação a maximização do lucro, tem muitas vezes como principal preocupação a minimização da fatura fiscal, o que faz com que a informação que apresentam possa não ser de grande confiança. Isso faz com que os bancos, os financiadores tradicionais, acabem por restringir o acesso a financiamentos de longo prazo e então acabam por alocar os seus financiamentos com prazos muito curtos, o que acaba por carregar ou acaba por gerar uma sobrecarga naquilo que é a tesouraria das próprias empresas e as suas estruturas de capital acabam por ficar frágeis. Se as suas estruturas de capital acabam por ficar frágeis, portanto, independentemente da preocupação da empresa, ser minimização da sua fatura fiscal ou maximização do lucro, o que é certo é que os próprios financiadores acabam por determinar níveis de risco elevados e isso acaba por se refletir em taxas de juros também que representam custos elevados de financiamento. E então, entra-se aqui num ciclo vicioso que é importante sair. Em resumo, o que é que os bancos, vamos chamar assim, valorizam? É a tal fiabilidade ou transparência dos elementos contabilísticos, a estabilidade dos próprios critérios contabilísticos, níveis de endividamento ajustados à capacidade de geração de fundos, um bom nível de capitalização, e aqui a nível da capitalização falamos do rácio clássico da autonomia financeira, por exemplo, em que temos aqui alguns valores de referência. É importante ir à média setorial, mas podemos aqui de uma forma genérica, independentemente do setor, encontrar aqui alguns valores. Se estivermos a falar de comércio e prestação de serviços, mínimo 30%, se estivermos a falar da indústria transformadora, 35%, se estivermos a falar de construção civil, uma indústria um pouco mais alavancada, 27%. Depois também é importante demonstrar ou apresentar aqui uma evolução de preferência favorável e consistente daquilo que é o volume de negócios e dos resultados recorrentes, sem aqui efeitos extraordinários e que vai ser sempre, inevitavelmente, comparada com a registada pela média e pelas principais empresas do setor. E depois também ter, digamos que na ponta da língua, justificações para evoluções menos favoráveis das contas, bem como de medidas em curso, eventuais resultados ou consequências já registadas para as corrigir. Já agora, outros indicadores e valores de referência que são muito valorizados é o rácio de dívida financeira líquida pelo EBITDA, o Net Debt EBITDA,
ser no máximo 5, o rácio EBITDA ativo ser superior à média setorial, o rácio também EBITDA volume de negócio ser também superior à média setorial. Para terminar, o que é que uma sociedade de capital de risco valoriza? 2 exemplos muito rápidos. Um exemplo de uma sociedade de capital de risco. Esta dizia ou pregoava que não tinha limitação setorial, mas sempre preocupada ou sempre com interesse em negócios que tenham base tecnológica e com conceitos de negócio inovadores. E inovação tem a ver com o quê? Permitir fazer melhor, mais barato, ou ambas as coisas, antecipar novas oportunidades de negócio e permitir à empresa ter aqui uma vantagem competitiva, baseada em quê? Ou suportada em quê? Numa patente ou num segredo comercial, com regras de utilização e proteção bem definidas no espaço e no tempo. Isso é importante. Com perspectivas de elevada rentabilidade e crescimento, como não podia deixar de ser, com ênfase em produtos e com ambição internacional. Não estão muito interessadas, infelizmente, em fases muito embrionárias do ciclo de vida, pretendem em si projetos que já estejam em expansão e que tenham necessidade de realizar investimentos para crescer, ou seja, que aumente escala e já com 2 ou 3 anos de existência. E que não podia deixar de ser, querem promotores com talento, ambição, resiliência às adversidades e uma clara opção pelo empreendedorismo como forma de vida. Capital de risco, em que a grande preocupação no projeto era ter aqui o break-even até o 3º ano e que a empresa conseguisse entrar na fase de exploração num período inferior a 1 ano. E ao nível do promotor, o que é que ele é valorizado? Ensino secundário, experiência relevante para o projeto, fundamental, domínio de ferramentas informáticas, experiência em atividades orientadas para o cliente. Muito importante, a questão comercial é fundamental. Tecnologia é importante, foco no cliente é importante, mas para a atividade comercial é muito, muito relevante. Competências, capacidade de liderança e comunicação, o foco para os resultados e a disponibilidade para trabalhar em equipa e partilhar a tomada de decisão. Isso é fundamental porquê? Porque está prestes a entrar um investidor externo e é necessário que o próprio empreendedor tenha essa capacidade de conseguir conviver e partilhar também as tomadas de decisão com os tais investidores externos. A nível pessoal, tem que, à semelhança daquilo que eu referi no princípio básico 2, do tal empenho ou da tal dedicação do próprio empresário ou do empreendedor, é contribuir financeiramente para o projeto com fundos próprios e conseguir obter sólidas referências profissionais. E chegamos ao fim. Em suma, eu diria que obter uma boa angariação de capital significa pagar o mínimo possível pelos capitais que foram angariados, mas acima de tudo que a sua devolução acabe por estar alinhada com aquilo que é a capacidade de libertação de meios por parte da empresa. Obrigado por ter assistido. Até breve.